Queria que você fechasse os teus olhos, abrisse o teu coração. Nós vamos falar com Deus nesse momento. E que o teu coração que esteve aberto até este momento, para cultuar a Deus, para glorificar ao Senhor, que o teu coração se mantenha aberto nesse momento. Que o teu coração seja um coração desejoso em ouvir a palavra de Deus, em receber a palavra do Senhor na sua vida, no seu coração. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, te louvamos, te agradecemos por esta manhã bendita que o Senhor preparou para nós. Jesus querido, muito obrigado pelo privilégio, pela honra, pela graça, pela bênção de estarmos aqui nesta manhã. O Senhor já falou tanto conosco hoje e queremos receber mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo use a Tua palavra como uma espada em nossos corações, como uma espada em nosso entendimento, abrindo caminhos dentro do nosso homem interior, para que venhamos ver e compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e os que assim creem digam amém. Muito bem, meus queridos. Em Lucas capítulo 5, o Lucas ele descreve o episódio de quando Pedro e os seus companheiros haviam pescado a noite inteira e não haviam pescado nada. Eu não sei quantos aqui gostam de pescar, mas eu sei que há muitos irmãos aqui que gostam de pescar. E certamente é muito frustrante quando você vai para a pescaria, e alguns irmãos pescam aqui até em alto mar, e quando voltam com as redes vazias. Isso realmente é muito frustrante, porque você empreendeu esforço, você empreendeu tempo, você gastou dinheiro e está voltando com as suas mãos vazias. Aí você chega em casa e a esposa pergunta: trouxe o peixe? E você fala: olha, hoje vamos comer ovo, não deu para pescar nada hoje, o mar não estava para peixe. Então lá estavam Pedro e os seus companheiros, cansados, desanimados, levando as redes, quando Jesus apareceu e pediu para que eles voltassem ao mar. Jesus disse para eles: olha, voltem ao mar e lancem a rede novamente. Eles já estavam lavando as redes, aquela noite já havia sido uma noite perdida. A lógica dizia para eles não tentarem, e a experiência dizia que seria perda de tempo. Mas aí Pedro e os seus companheiros obedeceram e lançaram a rede. E para a surpresa deles, houve tanto peixe, o mar deu tanto peixe naquele dia, pela ordem de Jesus, que as redes elas estavam quase se rompendo. Lucas diz em Lucas capítulo 5, que outros barcos vieram para ajudar, e os barcos estavam quase afundando, devido à quantidade de peixes que o mar deu naquela noite em que nada havia dado para aqueles pescadores. Mas pela ordem de Jesus, houve tanto peixe que as redes quase se romperam. Os barcos quase afundaram, porque assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não se limita ao que pedimos. O nosso Deus, o agir do nosso Deus, não se limita às circunstâncias que nós estamos enfrentando. Ele pode encher as nossas redes até transbordar. Ele pode encher as suas redes até que elas transbordem ou até que elas se rompam. Deus pode fazer isso. E o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é exatamente isso: que Ele opera em nós além do que pedimos. E não somente além, mas Ele opera muito além do que pedimos e muito além do que nós imaginamos. E quando isso acontece, meus irmãos, contra a lógica, contra a razão humana, contra as circunstâncias, quando Deus faz esse tipo de obra na nossa vida, nós não podemos negar que é obra dEle, que foram as suas mãos que nos abençoaram. Porque Deus não se limita às nossas expectativas. As expectativas de Pedro, Tiago,
André, João naquele dia, as expectativas daqueles homens, quando eles estavam já lavando as suas redes, é de que aquela noite havia sido uma noite perdida. Mas Deus, Ele não se limita às nossas expectativas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos, aquilo que pedimos em nossas orações, aquilo que nós sonhamos no nosso coração. Exatamente como Paulo declara em Efésios capítulo 3, versículo 20. Nós fincaremos estacas neste versículo nesta manhã, nestas palavras de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, onde ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Como que este infinitamente mais de Deus, este infinitamente mais do Senhor, esse infinitamente mais de Jesus se aplica à nossa vida. Mas antes disso, eu quero convidar você a nos aprofundarmos nesse texto, nessas palavras de Paulo. Então veja, Paulo ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer. Ele está falando a respeito do poder de Deus. Ele está dizendo: olha, aquele que é poderoso para fazer, aquele que é capaz de fazer, aquele que é poderoso ou capaz de realizar, poderoso ou capaz de efetuar. Paulo está dizendo que Deus está constantemente apto e poderoso para agir. Não somente apto e poderoso para iniciar algo na nossa vida, mas apto e poderoso para completar esta obra, no seu começo, no seu meio e no seu fim. E aí Paulo continua dizendo: ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E você sabe que o Novo Testamento foi escrito todo em grego. E a expressão que Paulo usa no grego para infinitamente mais é uma expressão raríssima. Uma expressão raríssima para expressar o grau máximo de algo que Deus faz de uma forma grandiosa. Paulo, por infinitamente mais, ele está falando de algo grandioso da parte de Deus, de uma obra abundante, de uma obra de Deus que excede ao comum, aquilo que é natural, aquilo comum. Paulo está falando de algo grandioso, abundante, que excede ao comum da parte de Deus. É como se ele estivesse dizendo: ora, aquele que é capaz de fazer além, superabundantemente, não apenas abundantemente, mas superabundantemente. Essas palavras são mais fortes do que simplesmente muito mais. A expressão que Paulo está usando ali, nessas palavras no grego, é algo que vai além do muito mais, entre aspas. É algo além de superabundantemente. Você consegue imaginar isso? O poder, a capacidade de Deus de agir na sua vida, é isso que ele está falando. Paulo pretende mostrar que a obra de Deus, ela ultrapassa a nossa imaginação, ela ultrapassa a petição humana. Imagine qualquer coisa que Deus possa fazer. Imagine aí, coloque a sua cabeça, a sua imaginação para funcionar. Imagine algo que Deus possa fazer. Você imaginou? Deus pode fazer super abundantemente mais do que você pensou. Sabe aquilo que você está pedindo para Deus nas suas orações? Deus pode fazer superabundantemente mais do que você pede. É isso que Paulo está dizendo. Então a ênfase não está naquilo que pedimos. A ênfase não está naquilo que pensamos. A ênfase não está nas palavras que nós proferimos para Deus, embora elas sejam muito importantes. Porque Jesus ele diz o que devemos e o que não devemos dizer para Deus, e qual a intenção e a motivação do nosso coração quando nós oramos. Mas a ênfase que Paulo está dando aqui não é necessariamente nas nossas palavras, no que sonhamos, no que pedimos, mas a ênfase está no poder ativo de Deus
que opera na nossa vida. Por isso ele diz que Deus ele faz superabundantemente mais, conforme o poder dele que opera em nós. O poder dele que opera em você. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que existe um poder de Deus dentro de nós. Um poder de Deus que opera em nosso favor. Não para a satisfação dos nossos caprichos, do nosso egoísmo, das lutas carnais que muitas vezes nós entramos, das quais Deus não está presente e não concorda. Mas o poder dele que opera em nós para cumprir aquilo que ele quer fazer na nossa vida, os propósitos dele. E muitas vezes atender as nossas orações e suprir as nossas necessidades, porque a graça de Deus é uma graça muito grande. Uma tradução que preserva a força do grego aqui, usado por Paulo, poderia ser assim, olha, preste atenção, abre aspas, aquele que é capaz de realizar superabundantemente, além de tudo, muito mais do que pedimos ou sequer imaginamos. Você consegue captar essa expressão? Por isso talvez a intenção das palavras do apóstolo aqui em Efésios 3:20 seja melhor refletida pela tradução da NBV, a Nova Bíblia Viva, onde essas palavras de Paulo estão assim traduzidas. Veja aí. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou jamais ousaríamos imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, infinitamente além dos nossos mais altos anseios, dos nossos mais profundos pensamentos, ou das nossas maiores esperanças. É exatamente isso que Paulo, ele quer transmitir com essas palavras, quando ele as escreveu pelo Espírito Santo. Ok, pastor, mas como que esse poder que opera em nós, em mim, infinitamente mais do que peço ou penso, se aplica em minha vida diária, na minha vida cotidiana, nos meus relacionamentos, nas adversidades que enfrento, no meu relacionamento com Deus, no meu serviço a Ele, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu trabalho diário, na minha carreira profissional? Obviamente que abranger todos esses aspectos da vida levaria muito tempo aqui. Então, eu quero pensar com você sobre como que esta verdade de Deus, esse poder espiritual que está em nós, que nos é doado pela graça do Senhor, se aplica em 3 áreas da nossa vida. Então, em primeiro lugar, vejamos como Deus, Ele supre infinitamente mais todas as nossas necessidades. O mesmo Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, e é muito interessante porque Paulo aqui ele nos dá uma lição profunda, porque quando ele escreveu essas palavras, Paulo estava dentro de uma prisão romana. Pedro não estava na casa de alguém, confortavelmente sentado numa escrivaninha. Paulo estava numa prisão romana, um lugar horrível, ou frio demais, ou quente demais, acorrentado, preso. Então ele escreve: e o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. É uma palavra de agradecimento. Paulo estava passando muitas necessidades naquela prisão, e os irmãos da cidade de Filipos enviaram aquilo que Paulo estava precisando. Não sabemos se era remédio, se era roupa, se era dinheiro, se era comida, ou tudo isso ao mesmo tempo. O fato é que Paulo estava passando por necessidades, e a igreja filipense supriu essas necessidades. Então Paulo está dizendo: olha, a generosidade de vocês em meu favor vai redundar na vida de vocês o suprimento de todas as necessidades de vocês. Quando você faz o bem a alguém, quando você supre a necessidade de alguém, quando você ajuda alguém, você está abençoando não somente a vida daquela pessoa, mas você está fazendo uma semeadura que vai redundar em bênção a sua própria vida. E é óbvio que você deve fazer isso não esperando receber algo em troca, porque isso seria fazer permuta com Deus, e nós não podemos fazer permuta com Deus. Tudo que fazemos a Deus e ao próximo devemos fazer por amor.
sem esperar nada em troca. Mas Deus é tão bom que ainda que a gente não pense nisso, as bênçãos elas vêm sobre as nossas vidas. O meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. O Senhor Jesus já havia prometido em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, onde ele diz assim: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus porque essas palavras de Jesus são uma conclusão, e ele estava concluindo o seguinte: olha, vocês ficam preocupados aí com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, vocês ficam preocupados com essas coisas, e Jesus, ele disse assim: olha, quem se preocupa com essas coisas são as pessoas que não conhecem a Deus. Quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Vocês têm um Pai celestial no céu, um Pai provedor fiel, e se vocês colocarem o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar na vida de vocês, creiam, acreditem, ele suprirá todas as necessidades de vocês. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã preocupado com tantas coisas, ansioso com tantas coisas que você tem precisado, ansioso com alguma necessidade na sua vida que você está passando nesse momento. Por que essa ansiedade está consumindo o teu coração? Por que essa ansiedade está tirando o teu sono? Por que essa ansiedade está mexendo com seus relacionamentos? Você está tratando mal as pessoas porque você está preocupado com uma situação. Se Jesus está prometendo que ele suprirá todas as suas necessidades. Deus é o nosso Pai provedor que nos dá o pão diário. Mas não somente o pão diário, ele também supre a nossa vida com paz, com direção, com oportunidades. Talvez você esteja enfrentando ou passando por alguma necessidade nesse momento na sua vida, mas observe os pequenos milagres diários que Deus tem operado na sua vida. Existe ali possivelmente uma necessidade presente, mas veja como Deus, nas entrelinhas da sua vida, ele está sustentando você naquelas necessidades, como ele está provendo e fortalecendo você e te ajudando de alguma forma, até que aquela necessidade no tempo devido seja suprida. Talvez Deus esteja abrindo uma oportunidade, uma porta de oportunidade, para que através da entrada desta porta Deus supra essa necessidade. E quem sabe você está com medo de entrar por ela. Quem sabe você esteja receoso de entrar por essa porta de oportunidade. Quem sabe você não confie naquilo que Deus pode fazer por você. Talvez você esteja muito temeroso. Será que Deus está falando com alguém aqui nesta manhã? Deus supra a minha necessidade. Talvez você esteja esperando que Deus envie um anjo do céu com um pacote pronto, mas talvez Deus esteja dizendo para você: eu quero que você arregace as mangas e faça alguma coisa. Eu estou te mostrando o caminho que você tem que seguir para fazer isso. Está aqui uma porta diante de você, entre por ela e eu vou te abençoar. Então, meus queridos, Deus é capaz de transformar escassez em abundância. Deus é capaz de abrir portas que nós não imaginávamos. A palavra de Deus está repleta de histórias assim, como a daquela viúva, lá em 2 Reis capítulo 4, que o marido dela, que era um profeta, um discípulo de Eliseu, morreu e deixou dívidas para a esposa. E aí chegaram os credores, e os credores queriam levar os seus 2 filhos como escravos, e aquela mulher ficou apavorada, e disse: o que eu vou fazer agora? Ela foi falar com Eliseu, e disse: Eliseu, o meu marido, servo de Deus, profeta do Senhor, morreu e deixou uma dívida. Ei marido, se você morrer agora, você vai deixar o que para tua esposa? Você vai deixar um poupudo seguro de vida, ou você vai deixar dívida para ela pagar? Então pensa direitinho o que você vai deixar, se você partir agora nesse momento. E aí aquela mulher foi falar com Eliseu, e Eliseu disse: o que você tem? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Então você vai agora nas suas vizinhas, colhe as vasilhas, o máximo que você puder, e comece a despejar esse pouquinho de azeite. Aí a mulher foi e fez, no máximo de vasilhas que ela conseguiu pegar com as vizinhas. Então Deus foi multiplicando aquele azeite, e o milagre foi acontecendo. Aí ela chegou para Eliseu e falou: olha, não tem mais vasilha nenhuma, estão todas cheias. E aí Eliseu disse: agora você vai e vende e paga a dívida.
Porque assim é o nosso Deus, gente, Ele faz infinitamente mais. Lembramos de outra viúva em 1 Reis 17, antes dessa história de Eliseu, agora Elias, uma outra viúva na história. Elias estava em determinado lugar, onde havia acabado a água, que havia acabado o alimento. E aí Deus fala assim para Elias: você vai na casa de tal viúva em tal lugar, porque ela vai sustentar você. Aí o Elias chega na casa da viúva e diz: Deus me mandou aqui porque você vai me sustentar por algum tempo. Aí a viúva chega e fala assim para Elias, imagino que a viúva tenha pensado isso: olha, Deus te mandou no lugar errado, porque eu tenho aqui só um pouco de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer aqui um pão para mim e o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer, porque havia uma grande fome naquela região. Aí o profeta Elias falou assim: você faz esse bolo aí, e você vai dar primeiro ele para mim. Se fosse nos dias de hoje, gente. Se fosse nos dias de hoje, Elias seria acusado de um explorador de viúvas. E aí a mulher fez, por fé ela fez aquilo que o profeta estava dizendo. E aí sabe qual foi o resultado, irmãos? Não faltou alimento naquela casa. Como resultado, houve comida naquela casa todos os dias. A expectativa daquela mulher era fazer um bolo, comer e morrer. E Deus fez infinitamente mais que ela podia imaginar. Por 2 vezes Jesus alimentou 2 multidões, multiplicando poucos pães e poucos peixes. E uma dessas ocasiões, havia lá um garotinho com o seu lanchinho, o seu peixinho, o seu pãozinho que mamãe levou. E aí os discípulos foram procurando quem tinha alguma coisa para Jesus fazer algo que talvez nem eles também imaginavam que seria feito. E eu fico imaginando algum dos apóstolos chegando para aquele menino e falando: olha, Jesus está pedindo o seu lanche. Jesus está pedindo o seu lanchinho. Vai abrindo esse tupperware aí, menino. Abre esse tupperware aí, deixa eu ver o que tem aí dentro. Gente, se fosse nos dias de hoje, antes que Jesus multiplicasse, já estava nas redes sociais: apóstolos de Jesus roubam lanche de menino. Porque tudo na rede é muito rápido, né? Aí Jesus pegou aqueles poucos pães e peixes e começou a multiplicar. E sabe o que diz a história, irmãos? Que quando todo mundo estava saciado, ainda sobraram 12 cestos cheios, porque o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais. Você consegue se lembrar de como Deus multiplicou o pouco que você tinha em alguma situação da sua vida? E com certeza, quanto mais tempo você tem de caminhada com Jesus, eu tenho certeza que alguma história você tem para contar. Se nós abríssemos aqui o microfone e darmos a oportunidade para vocês falarem, ficaríamos aqui até a noite, de testemunhos de como Deus abençoou você numa necessidade que você tinha. Irmãos, muitos de nós aqui já tivemos a oportunidade de construir uma casa, ou reformar uma casa, ou comprar um imóvel e pagar um imóvel. E quando você fez as contas não batiam. Só que Deus fez acontecer, sabe por quê? Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Na nossa matemática, 2 mais 2 é 4. Na matemática de Deus, 2 mais 2 pode ser 10, pode ser 15, pode ser 100, pode ser 1000. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja tão preocupado, tão ansioso, com uma necessidade, talvez muito básica, que você esteja tendo. Porque nós, infelizmente, os seres humanos, principalmente nessa mentalidade que nós vivemos da nossa cultura, essa mentalidade de escassez, de que vai faltar. Então nós precisamos estocar, precisamos guardar, precisamos não dividir, não podemos dividir, temos que guardar, gente. Tem pessoas que fazem estoque de sabonete, estoque de pasta de dente, estoque de papel higiênico. Calma, gente, não chegamos nesse ponto de ter que começar a estocar as coisas. O Putin lança lá um foguete lá na Ucrânia e temos que orar por aquelas pessoas. Pronto, agora vai chegar aqui esse foguete, esse míssil vai chegar aqui.
não tem noção, né, do que acontece na geografia do mundo. Se mostrar o mapa do Brasil, a pessoa não sabe nem dizer onde que está o Brasil. Então a gente tem que ter, primeiro, ter conhecimento das coisas. E somado a isso, temos que ter fé em nosso Deus, de que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. E nos livrar desta mentalidade de escassez, de que as coisas vão faltar, de que nós passaremos necessidade, de que os nossos filhos morrerão de fome, de que não teremos onde morar, não teremos o que vestir. Lembre-se, Jesus disse que esta é uma preocupação dos que não conhecem o Senhor. E se você conhece a Deus, você deve descansar nos braços do Pai, como você descansava nos braços do seu pai e da sua mãe, quando você era criança, e o seu pai e sua mãe estavam ali passando por dificuldades financeiras. Eu duvido que você acordava às 3 horas da manhã, preocupado de como seu pai e sua mãe iam pagar as contas. Você simplesmente deitava e dormia, e acordava pela manhã sabendo que ia ter lá algo para você comer no café da manhã. É assim que nós devemos viver diante do nosso Pai Celestial. Confiar de que Ele vai suprir as nossas necessidades infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em segundo lugar, Deus Ele age infinitamente mais em nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Veja, Paulo está dizendo que é algo que nós devemos fazer, não algo que os outros. É óbvio, ele está falando na terceira pessoa do plural, né? Ele está dizendo que nós devemos fazer uns com os outros. Então isso é um chamado também pessoal. O que isso significa? Que nós não devemos esperar que os outros façam por nós, porque às vezes nós estamos esperando que um determinado relacionamento nosso seja restaurado por Deus. Pode ser um relacionamento dentro da família nuclear, no relacionamento com os filhos, ou com o marido, com a esposa, ou com algum irmão da igreja, com um amigo. Estamos esperando que Deus mude o coração da pessoa. Estamos esperando que Deus transforme o coração do outro. Estamos esperando que Deus faça alguma coisa na vida do outro em relação a nós. Mas Deus está dizendo que isso deve partir de nós. O que Jesus fala? Se você está trazendo a tua oferta ao altar e você se lembra de que o irmão tem algo contra você, vai primeiro conversar com ele, busca reconciliação, depois você vem e traga a sua oferta. Quantas pessoas estão orando, estão orando a Deus, quantas pessoas estão orando a Deus assim: Senhor, muda o meu marido, muda minha esposa, muda o meu filho, e de repente Deus, Ele quer sim operar essa mudança, infinitamente mais de como você imagina, de como você espera, de como você pede, mas de repente Deus, Ele quer começar essa mudança em você, no seu coração, na forma como você está tratando essa pessoa. O fato, meus irmãos, que Deus Ele pode restaurar laços quebrados. Deus Ele pode infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fortalecer famílias, para criar conexões que jamais poderíamos imaginar que seriam possíveis. Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso, Ele é especialista em transformar mágoas em perdão. Deus, Ele é poderoso para transformar inimizades em alianças. A Bíblia está repleta de histórias de relacionamentos que foram restaurados. Vamos lembrar de Jacó e Esaú? Jacó enganou seu irmão. Jacó ficou com a bênção da primogenitura, que era algo que não se podia comprar com dinheiro algum. E o Esaú foi enganado pelo seu irmão. Comprou o direito da primogenitura com um prato de sopa. Se passou por Esaú quando Jacó estava para dar a bênção, quando o Isaac estava para dar a bênção, aquela bênção final que os pais davam antes de morrer. E aí o Jacó se passa pelo seu irmão. E aí o Esaú jura Jacó de morte. Tragédia na família. Jacó vai embora, vai para outro lugar, vai morar lá com os parentes da sua mãe. Passados muitos anos, Jacó ele volta para sua terra. Agora um homem transformado, um homem diferente.
Jacó não é mais um usurpador, Jacó agora não é mais um enganador, Jacó agora o seu caráter foi trabalhado por Deus. E nesse retorno nós temos uma das descrições mais lindas da palavra de Deus, descrição de restauração familiar. Os dois irmãos se encontram, Esaú perdoa Jacó, a aliança entre eles é restaurada, eles choram um no ombro do outro, porque isso somente Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer isso. A história de José e seus irmãos. José, que era um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo por causa de inveja, por causa de ciúmes. Foi vendido como escravo para o Egito. Passou ali muitos e muitos anos, e Deus foi trabalhando no coração do José. E quando seus irmãos apareceram lá no Egito, agora ele, governador de toda a terra do Egito, abaixo só do poder de Faraó, ele viu seus irmãos que foram buscar comida, porque ele, José, havia sido usado por Deus para estocar mantimento, alimento para as populações daquela região. E os seus irmãos então apareceram para comprar comida no Egito, não reconheceram José. E quando José viu seus irmãos, ele tremeu dentro dele. Ele foi tentado a se vingar dos seus irmãos, a tratar os seus irmãos com crueldade. Mas aí ele pôde ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, e ele perdoou os seus irmãos. Ele disse: irmãos, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o propósito de Deus, a providência de Deus, para que a nossa família fosse salva da fome. E agora vocês estão aqui. E aí José perdoou os seus irmãos, abraçou os seus irmãos, eles choraram juntos. Jacó veio de Canaã para o Egito, e ali a família de Jacó cresceu e se multiplicou, e se tornou numa nação poderosa naquele lugar. E é por isso que os egípcios que resolveram matar os israelitas que estavam ali. Então veja, Deus, ele usou a restauração entre irmãos para preservar uma nação. Porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos em nossos relacionamentos. Vamos nos lembrar do caso de Ana. Ana era uma mulher estéril, casada com Eucana, e Eucana tinha uma outra mulher, a Penina. A Penina, aquela mulher parecia um coelho, dava filhos para Eucana todo ano, tinha filho nascendo. E a Ana era uma mulher estéril. E todas as vezes que eles iam para Siló, o tabernáculo do Senhor estava em Siló. Quando eles iam ali para adorar ao Senhor, a Penina ficava fustigando a Ana: eu tenho filhos e você não tem, eu tenho filhos e você não tem, eu sou uma mulher fértil e você é uma mulher seca. E todas as vezes quando a Ana chegava para adorar ao Senhor, ela estava com seu coração apertado. Numa dessas situações, a Ana, ela derramou a sua alma perante o Senhor. O Senhor ouviu a sua oração e fez a Ana alegre mãe de filhos, uma mulher estéril, alegre mãe de filhos. Ela pediu um filho para o Senhor, e Deus deu um filho para ela, e deu para Israel um dos maiores líderes que Israel conheceu em toda a sua história até os dias de hoje. Samuel, ele foi profeta, foi um sacerdote, foi um homem de Deus, um juiz que governou Israel. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você imagina. Talvez você esteja pedindo uma bênção para o Senhor, e você não consegue imaginar como que esta bênção vai mudar não somente a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. Quem sabe da sua cidade, quem sabe do seu estado, quem sabe da sua nação, quem sabe do mundo afora. Quem sabe que você pede para Deus, o que Deus pode fazer com aquilo que você pede. A Ana pediu a Deus um filho, e houve restauração naquela família, porque aquele filho trouxe alegria para ela, alegria para Eucana, e com aquele filho Deus abençoou a nação. E o que dizer de Jesus e Pedro, né, irmãos? O que você faria com um amigo, seu melhor amigo, que no momento mais difícil da sua vida, além de te abandonar, vai dizer que nunca te viu e não te conhece? O que você faria com esse amigo? Foi o que Pedro fez com Jesus, no momento mais difícil da vida do Senhor, aqui na terra, quando ele foi traído por Judas, preso, açoitado, colocado numa cruz.
E aí então, depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece para Pedro na praia, porque ele estava indo pescar. E ali, Jesus, ele restaura o relacionamento de Pedro com ele. Diz mais ou menos assim, né? Pedro, eu te perdoo, eu te restauro, pastorei as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. O perdão oferecido por Jesus possibilitou Pedro se tornar um dos maiores líderes da igreja. E na primeira pregação de Pedro, diz Atos capítulo 2, que 3.000 almas se converteram, 3.000 almas foram batizadas, porque Jesus perdoou o seu amigo e restaurou aquela amizade. Existe algum relacionamento seu que está quebrado? Existe alguma aliança que foi quebrada? Um relacionamento que seja significativo e importante para você, e você não vê possibilidades humanas disso ser mudado, disso ser transformado. Então creia, acredite que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, superabundantemente mais, além do além que você possa imaginar nesse relacionamento. O Evangelho de Jesus tem operado milagres em muitos relacionamentos, irmãos. Quantas famílias que nós conhecemos que foram restauradas, quantas histórias que nós conhecemos de filhos que perdoaram os pais, de pais que perdoaram os filhos, de relacionamentos que saíram de um adultério e houve restauração, houve arrependimento. De fazer infinitamente mais. Casamentos que estavam falidos, que estavam fadados ao divórcio. Quantas histórias, irmãos, que nós conhecemos de casais que naquela semana iam assinar o divórcio, e aí Deus entrou naquela história, fez uma reviravolta, e aquele casal se converteu ao Senhor, e Deus fez um milagre, e eles se tornaram servos de Deus, e aquela história passou a glorificar o nome do Senhor. Quantas histórias de mulheres estéreis aqui da nossa igreja da Viver, mulheres que não podiam ter filhos, e Deus tornou essas mulheres em alegres mães de filhos, conforme a promessa do Senhor. Deus é especialista, irmãos, em restaurar relacionamentos quebrados. Deus é especialista. Se a gente parar para pensar que nós já nascemos com o nosso relacionamento com Ele já quebrado, para pensar nisso. Espiritualmente, você nasce com o teu relacionamento com Deus quebrado, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e nascemos separados do nosso Criador, espiritualmente mortos, condenados, separados do nosso Criador por causa do pecado que herdamos de Adão. E aí Deus faz com que o Evangelho chegue aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, ao nosso coração, e aí a gente crê em Jesus, se arrepende dos nossos pecados, confessamos com a nossa boca e cremos no coração que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e então Deus restaura o nosso relacionamento com Ele, nos faz filhos e filhas de Deus, nos introduz na sua família, que é a igreja do Senhor, e passamos a viver como filhos do Rei, como filhos de Deus, como filhos de um Pai que abençoa a nossa vida todos os dias. Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele, que era algo impossível, Deus tornou possível, porque Jesus morreu no nosso lugar. Então, como que Deus não pode restaurar qualquer outro relacionamento? Então, se você está passando por uma situação difícil em algum relacionamento da sua vida, lembre-se que Ele, o nosso Deus, que pode fazer infinitamente mais qualquer coisa que possamos imaginar ou pedir para Ele, Ele pode transformar histórias de dor em testemunhos de redenção. Creia nisso. Quando você pede para que Ele apenas resolva um conflito que você esteja vivendo, Deus pode fazer infinitamente mais. Ele pode conceder uma reconciliação profunda. Ele pode conceder cura na tua alma por meio do perdão. Talvez você esteja pedindo para Deus: Deus, faz com que essa briga acabe aqui em casa. E Deus, Ele não somente pode fazer com que a briga acabe, mas Ele pode curar o teu coração, Ele pode sarar a tua alma, Ele pode transformar o teu pensamento em relação a essa pessoa.
Ele pode fazer novas todas as coisas, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém ou não amém? Já ouvi histórias de casais, irmãos, que eles passaram a ter nojo um do outro. Aí Deus entra na história, e aquele asco, aquele nojo se transforma em perdão, e o perdão em amor, e o amor em carinho, o carinho em afeto, o afeto em cuidado. Porque é isso que Deus faz, irmãos. Ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E por fim, Deus está infinitamente muito mais profundo e infinitamente mais presente do que imaginamos em nosso relacionamento com Ele. Eu tenho a certeza, irmãos, e a convicção de que grande parte dos crentes, a maioria dos crentes, não sei em que porcentagem, mas uma porcentagem alta, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são morada do Espírito Santo, daqueles que nasceram de novo, ainda não tem uma compreensão da profundidade, da grandeza, do que significa termos Jesus habitando em nós pelo Espírito Santo, do que significa termos comunhão com Deus. Talvez muitos crentes imaginem assim: não, a minha vida com Deus é aquela vida de que Ele vai, eu vou falando com Ele quando eu acordo, antes de dormir, antes de comer, vou para a igreja, ouço uma boa palavra, aquela palavra me dá ânimo para começar uma nova semana, e então eu vou assim tocando a minha vida. Mas a vida com Deus, a ligação que nós temos com Jesus, a intimidade que nós temos com Ele, é algo muito mais do que a gente tentar manter o nosso status quo diário, a nossa rotina. É algo muito mais do que isso. Eu acredito piamente que nós não desfrutamos da presença de Deus como deveríamos, porque nós limitamos Deus na nossa vida. E muitas vezes fazemos como Pedro, que começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e começou a observar as ondas que cresciam ao redor dele. E essa é uma história extraordinária, né? Porque Pedro andou por sobre as águas. E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado nessa questão. De quem foi a ideia de Pedro andar por sobre as águas? De quem foi essa ideia? Quem sugeriu essa coisa maluca, essa coisa doida? Essa ideia totalmente irracional e perigosa. De quem foi essa ideia, irmãos? Pedro andou por sobre as águas, mas de quem foi essa ideia maluca? Foi de Jesus? Foi Jesus que falou para Pedro: Pedro, sou eu mesmo que estou aqui, e eu vou provar para você, vem aqui comigo. Foi isso que aconteceu? Não, essa ideia foi de Pedro, gente. Foi Pedro que deu essa ideia para Jesus. Que coisa extraordinária, irmãos. Senhor, se é Tu mesmo que está aí andando por sobre as águas, manda-me ter contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Então vem. E Pedro foi e andou por sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele foi desfrutando do milagre do Senhor. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar as ondas, e o medo entrou no coração dele, a fé, antes dele afundar na água, a fé afundou no coração dele. A fé se desfez no coração dele. Aí ele começou a afundar. E aí Jesus foi lá, tomou ele pelo braço, levou ele de volta para o barco. Por que você não creu? Sabe o que eu aprendo com essa história, irmãos? Que às vezes a gente fica esperando muito vir uma voz do céu, vir um profeta, vir uma revelação. E às vezes Deus, Ele quer abençoar a tua ousadia. Às vezes Deus, Ele quer abençoar a tua ideia. Você está falando para Deus: Deus, se o Senhor está comigo, então me ajuda nesse passo que eu vou dar. E de repente Deus está falando para você: vem que eu vou te abençoar, meu filho. Vem que eu vou abençoar esse teu sonho. Vem que eu vou abençoar esse teu projeto. Vem que eu vou te abençoar. Mas se você for, não tire os olhos de Jesus. As dificuldades virão, as ondas ficarão mais fortes, o vento ficará mais impetuoso. Não tire os olhos de Jesus, continue olhando para Ele, porque assim Ele vai te sustentar. Amém?
Eu não estou dizendo que para tudo na vida é assim que funciona, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós deixamos de ter experiências com Deus, porque nos falta coragem, nos falta ousadia, nos falta inteligência, nos falta crermos no poder desse Deus que pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Eu nem li o texto ainda. Jeremias 29:11. Porque eu sou o Senhor, eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe o que estava acontecendo com Israel, gente? Especificamente Judá, porque as outras 10 tribos do norte já haviam sido levadas cativos pelos assírios. A única tribo que havia sobrado da grande Israel de Davi, de Salomão, havia sido a pequenina Judá, que havia dado as costas para Deus. Judá havia, através dos seus reis e do povo, havia adorado outros deuses. Houve reis em Judá, irmãos, que tiveram a capacidade de queimar os próprios filhos em adoração aos demônios. Então Deus entregou a sua nação aos inimigos para que eles fossem disciplinados. Porque não me venha com essa história de que Deus não castiga. Talvez Deus não castigue, mas Ele como Pai, Ele disciplina. Cuidado com esse evangelho que você está ouvindo por aí. Esse evangelho em que você não tem um pai que não te disciplina, que não te corrige. Deus faz isso sim com seus filhos. Deus fez isso com Israel. Deus fez isso com Judá. E quando Jeremias escreveu essas palavras, vindas da parte de Deus, Judá estava enfrentando um dos momentos mais terríveis e mais tristes da sua história, os momentos de maior sofrimento, porque Jerusalém estava sendo invadida pelos babilônicos. Nabucodonosor estava destruindo as muralhas da cidade, profanando o templo, destruindo as cidades. Mulheres estavam sendo violentadas, crianças estavam sendo mortas. Os mais capazes da nação estavam sendo levados para o cativeiro babilônico e ali ficariam por 70 anos. Longe da sua terra, longe da sua pátria, sendo tratados por Deus. E aí Jeremias é levantado para dar esta palavra, uma palavra de esperança em meio à disciplina. Deus estava dizendo para eles: olha, eu estou corrigindo vocês porque vocês pecaram. Eu estou corrigindo vocês porque vocês me abandonaram. Eu estou corrigindo vocês porque vocês foram atrás de outros deuses. Mas eu quero dizer para vocês que na verdade o que eu quero fazer com vocês é planos de fazê-los prosperar. É planos de dar a vocês esperança e um futuro glorioso. Deus está dizendo: olha, vocês ainda terão a oportunidade de viver isso. Se arrependam, confessem os seus pecados, chorem, derramem lágrimas no chão, porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quem sabe a sua vida está estancada porque é um pecado oculto na tua vida que você precisa confessar e abandonar. Deus, quem sabe, está te disciplinando como pai que Ele é. Confesse o teu pecado, o abandone, conserte a tua vida, conserte, restaure o altar dele que está no teu coração. E é isso que Ele vai fazer na tua vida. Ele fará infinitamente muito mais profundo e presente do que você pode imaginar na sua vida. A presença dele em você. O Senhor não quer apenas que o conheçamos superficialmente. Ele quer nos levar muito além, para a plenitude dos seus propósitos. Aquilo que Jesus disse em João 7, 37 e 38, eu já estou terminando. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A nossa ligação espiritual com Jesus não é algo que deve ser algo distante, momentâneo, mas é uma realidade que vai muito mais além. A nossa comunhão com Jesus é algo que vai além. A nossa ligação espiritual com Ele é algo que vai além. É também transformação, é crescimento, é frutificação espiritual diária. Por isso Jesus, Ele diz em João 15: vós já estáis limpos
pela palavra que tenho falado. Jesus está dizendo que a palavra dele que está em nós, produz em nós santificação, produz em nós transformação. Ele continua dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus está falando da intimidade que Ele quer ter conosco, da profunda comunhão que Ele quer ter conosco. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele está falando da dependência que nós temos dEle, que nós não podemos ser autossuficientes. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, usa a minha vida. Quando você fala usa a minha vida, Senhor, eu quero ser uma bênção para a minha comunidade, eu quero ser uma bênção para a minha igreja, eu quero ser uma bênção para a minha família. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, enche a minha vida com Teu Espírito. Senhor, me concede os melhores dons, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 12. Senhor, usa a minha vida. Senhor, dota a minha vida de dons e ministérios e capacidades, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Quando você faz esta oração a Deus, Deus Ele quer fazer e pode fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina para o Senhor. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Jesus não está dizendo vai produzir fruto, Ele está dizendo muito fruto, algo que transborda. Jesus está dizendo que vamos frutificar, que vamos florescer, que vamos ser sal, que vamos ser luz, vamos ser agentes de transformação no mundo em que vivemos. E mais uma vez Ele ressalta a nossa dependência dEle, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos estar ligados a Jesus, estar em comunhão com Ele. Jesus não apenas nos ajuda intercedendo por nós lá diante do Pai. As Escrituras afirmam, o Novo Testamento afirma. Estevão teve esta visão, Jesus à direita de Deus Pai o Todo-Poderoso. O autor aos Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós 24 horas por dia. João escreveu dizendo que temos um advogado junto ao Pai, que defende as nossas causas, quando pedimos perdão ao Senhor, quando clamamos ajuda ao Senhor. Jesus, Ele leva as nossas causas diante do Pai, e ali diante do Pai, no céu, Jesus intercede por nós. Mas Ele faz isso de modo muito mais íntimo e muito mais profundo, porque Ele também intercede por nós dentro da gente. A intercessão de Jesus por nós, a ajuda que vem dEle, não é algo que está tão distante, tão longe que não podemos alcançar, é algo que está dentro de nós. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 26, e desse modo o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. O Espírito Santo, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, e aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Jesus intercedendo por você no céu, e Jesus intercedendo por você dentro de você. Quando você se sente fraco, quando você se sente cansado, quando a tua alma está cansada, quando há um fardo pesado que você não consegue levar, você coloca o teu joelho no chão, e a intercessão no céu por você, a intercessão dentro de você em seu favor. Jesus, Ele te ajuda de todas as formas, porque Ele faz em você infinitamente mais aquilo que você pensa ou imagina. Temos um Deus que nos fortalece na fraqueza. E quando você pede a Deus forças para suportar uma prova, de repente você está pedindo só uma força. Senhor, me dá uma força aí. Jesus, me ajuda. Ele opera em você infinitamente mais do que isso, porque Ele vai fazer você passar por uma transformação durante a luta. Senhor, me livra dessa tribulação. Senhor, me livra dessa luta. Senhor, me livra desse caos. Senhor, me livra dessa tempestade. Aí Deus olha para você e fala: sim, eu vou te livrar, mas eu vou usar tudo isso para transformar o teu caráter.
É exatamente isso que o mesmo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos. Outra tradução diz: nos alegramos também nas nossas próprias tribulações, ou nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, porque sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Para pensar, meu querido. Lembre-se da maior luta que Deus te ajudou a você a enfrentar e a sair dela. Lembre-se dessa luta. Eu não sei se foi uma enfermidade, se foi um luto, uma perda, um divórcio. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, que foi a maior luta que você enfrentou com Jesus te ajudando. Lembre-se daquela luta que você enfrentou e que você já saiu dela. Agora responda sinceramente: você seria a pessoa que você é hoje se Jesus não tivesse operado na tua vida durante aquele processo da dor, o processo da perda, o processo do sofrimento? Certamente você não seria a mesma pessoa que você é, uma pessoa capaz de ajudar outras pessoas, porque você adquiriu experiência. Um cristão mais fiel e mais crente no Senhor, porque Ele te mostrou que Ele é poderoso para te sustentar no meio da tempestade, que Ele entra com você na fornalha e não deixa o fogo te queimar. Você é essa pessoa melhor, mais experiente, mais transformada, porque justamente Ele usou aquele processo para atuar no teu crescimento, para preparar você para coisas maiores e mais gloriosas. E se você crer, Jesus tem o poder de usar infinitamente mais a sua vida do que você pode imaginar. É o que Ele diz em João 14:12. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para a presença do Pai. Obras maiores que Jesus, não em qualidade, porque Jesus fez coisas que só Ele pode fazer, mas em quantidade, porque agora o Espírito Santo repousa sobre a igreja, e por meio de nós o Espírito Santo age. Então Jesus está falando qualitativamente. Nós podemos fazer mais obras do que Jesus, quando somamos as nossas forças no serviço da obra do Mestre. E Ele prometeu nas suas últimas palavras aos discípulos em Marcos 16, antes de ser ascendido aos céus: esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos nos doentes, e esses ficarão curados. Mas preste atenção, isso não é para qualquer um, é para os que crerem. Se você não crê, mas se você crê, Ele poderá fazer infinitamente mais através de você do que você pode imaginar ou pedir para Ele. Amém ou não amém? Meus queridos irmãos, o Deus que encheu as redes de Pedro, redes que quase se romperam pela quantidade de peixes que jamais o mar poderia produzir naquele horário do dia, o Deus que encheu as redes de Pedro até transbordar, é o mesmo que hoje deseja encher a sua vida com provisão. É o mesmo que hoje deseja encher a sua vida com restauração. É o mesmo Deus que deseja colocar um propósito claro e definido no teu coração, na sua caminhada com Ele. Portanto, não limite o que você pede ao Senhor, não limite o que você espera dEle. Lembre-se, o poder dEle já está operando em você. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. É o poder de Deus vivo, ativo em nós. Nós não somos a fonte do poder. A fonte do poder é o próprio Jesus. Mas esse poder nos é doado para que nós tenhamos experiências gloriosas com o Senhor, que glorificam o seu nome. Então hoje, apresente a Ele as suas necessidades, apresente a Ele os seus relacionamentos, confie a Ele
a Ele que é capaz de fazer infinitamente mais, que você pode pedir ou imaginar na sua vida, no seu relacionamento com Ele, no seu relacionamento com as pessoas, no suprimento das suas necessidades. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, e eu quero convidar você a trazer uma necessidade que você esteja enfrentando na tua vida. Venha aqui à frente, mas venha crendo, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, no suprimento de uma necessidade tua, no seu trabalho, na tua carreira. De repente você está passando por um momento de transição de carreira. Quem sabe você está enfrentando uma luta na tua família. Quem sabe há um sonho aí no teu coração que você quer entregar para Deus, e esse sonho está enterrado dentro de uma gaveta, morrendo, mofando lá dentro. Ele pode fazer infinitamente mais no teu casamento. Ele pode fazer infinitamente mais na vida dos teus filhos. Quem sabe você esteja até já desistindo de orar pelo teu filho. Quem sabe você já não tem mais esperanças. Não perca a tua esperança, não perca a tua fé, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Quem sabe você esteja passando por uma necessidade na tua vida, e você tem, quem sabe, algumas vezes até duvidado. Diga para o Senhor: Senhor, a partir de hoje não vou duvidar mais. Eu vou esperar e vou crer que o Senhor é poderoso para fazer milagres na minha vida. Deus não é limitado pela nossa imaginação ou pelos nossos pedidos. Ele é o Deus do infinitamente mais. Ah, meu irmão, quando você estiver pedindo algo a Deus em oração, colocando diante dEle uma situação difícil, lembre-se que o que você está pedindo, Ele pode fazer infinitamente mais. O que você colocará hoje nas mãos do Senhor? Uma necessidade, um relacionamento, o propósito dEle na tua vida. Quem sabe haja pessoas aqui nesta manhã. Quem sabe você veio de uma outra igreja, de uma outra comunidade, onde você passou por muita frustração. Quem sabe você se sentiu usado, não por Deus, mas pelas pessoas. Quem sabe por uma liderança tirana, quem sabe por uma liderança pastoral déspota, e você se sentiu usado, machucado. A tua família está ferida, machucada, e você chegou aqui falando o seguinte: não, eu quero vir aqui, eu vou ficar aqui sentadinho, quietinho, não quero me envolver mais com o ministério. Quero dizer para você que o plano de Deus na tua vida, o plano de Deus, o plano ministerial de Deus na tua vida não se encerrou, não se acabou. E é por isso que Ele está aqui, porque Ele quer restaurar você. Ele quer continuar usando a tua vida. Deixa Ele curar o teu coração, deixa Ele curar a tua alma. Ele usará você ainda mais uma vez. Então vem aqui à frente dizer para o Senhor: Senhor, eu estava querendo voltar a pescar, Senhor. Quando Pedro disse: eu voltarei, eu vou pescar, ele estava dizendo: eu voltarei à minha profissão. Esse negócio de ser um apóstolo de Jesus não vai dar certo. Eu neguei o meu Senhor, eu disse que não o conhecia por 3 vezes. E aí quando Jesus aparece na praia, e Jesus com os peixes, Pedro encontra Jesus assando pães e peixes. Já estava pronto na praia, os pães e os peixes prontos para comer. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, não é o mar que vai te alimentar, sou eu que vou te alimentar, Pedro. Pastorei as minhas ovelhas, pastorei o meu rebanho, Pedro. Eu te restauro, eu te perdoo, você é meu. Ninguém pode deter o plano de Deus que Ele tem para você. Ninguém pode deter o plano que Deus tem para você. Os homens não podem deter o plano que Deus tem na sua vida. E não permita que uma ferida, uma mágoa, um ressentimento faça isso dentro de você. Permita que Jesus cure tua alma, que Ele sare teu coração. Diga para Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Coloque a tua vida à disposição do Senhor. Coloque as tuas necessidades diante do Senhor.
Senhor. Coloque os teus sonhos diante do Senhor, coloque a tua família, os teus relacionamentos. Ele pode fazer infinitamente mais, abundantemente mais, superabundantemente mais que você pede, pensa, aleluia. Senhor querido, Pai amado, nesta manhã nós queremos apresentar a Ti, meu Deus, queremos apresentar a Ti, ó Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas amizades, o nosso viver na Tua obra, o nosso ministério que na verdade é do Senhor. Nós queremos colocar em Tuas mãos o nosso relacionamento contigo, oh meu Deus, para que o Senhor tome em Tuas mãos as nossas vidas e tudo aquilo que colocamos em oração perante o Senhor, as nossas necessidades, as tribulações que enfrentamos, as lutas pelas quais passamos, as nossas dúvidas, os nossos medos interiores, oh Senhor, aquilo que nos paralisa, Senhor, oh meu Deus, pensas e crenças limitantes que estão dentro de nós, Senhor, colocamos tudo isso diante do Senhor, para que o Senhor traga bênção, para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor opere milagres, para que o Senhor faça, Senhor, de acordo com o poder do Senhor que está em nós, infinitamente mais, além do além, oh meu Deus, superabundante mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Opera agora o Teu poder, ó Deus. Ouve esse clamor, esta oração, ouve esse pedido, ouve essa súplica, Senhor, e opera, meu Deus, infinitamente mais em favor dos que creem, em favor dos que clamam, em favor dos que buscam, oh meu Deus, em nome de Jesus, aleluia.